A paz e a graça de Jesus Cristo. Se você é novo aqui no canal, esse canal fala sobre propósitos de oração e esse propósito de hoje é sobre o Eu Quero o Meu Milagre. É um propósito de 12 dias, todo propósito tem uma preparação. A preparação serve para que você diga para Deus que você vai fazer um propósito com o nome do propósito e quantos dias que você vai fazer. Então, na preparação nós dissemos, vamos fazer um propósito para buscar um milagre, uma situação difícil que precisa ser resolvida, seja ela qual for, que cada pessoa tem o milagre que precisa, e vamos orar durante 12 dias. Nós já oramos no dia da preparação, oramos 3 dias, hoje é o 4º dia. No final do vídeo, vai ter um acesso para o vídeo anterior, do dia 3. No dia 3 tem acesso para o dia 2, no do dia 2 tem acesso para o dia 1. No dia 1 tem um acesso para o dia da preparação. Então você pode voltar nos vídeos anteriores e começar da preparação, se você estiver vendo esse vídeo depois que essa campanha já tiver terminado. Hoje é o dia 4, o nome do propósito é Eu Quero o Meu Milagre e hoje a mensagem do dia 4 é: E porei em vós o meu espírito. Nós sabemos que para alcançar o milagre que nós estamos buscando, nós precisamos ter o Espírito de Deus. Muitas vezes você passa por crises na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Você fica com dificuldades de encontrar uma porta de trabalho aberta. Muitas vezes surge um problema na sua empresa, no seu negócio, que você não sabe como resolver e você está distante de Deus. E muitas vezes você está numa situação de completa destruição e de completa ruína. E você pensa, como é que eu vou me levantar? Como é que eu vou me reerguer? Será que é possível que eu me levante, que eu me reerga? Se você está numa condição de saúde em que o médico te desenganou, se você está falido porque a sua empresa quebrou, se você passou por um divórcio e não sabe como recuperar o seu casamento, o seu relacionamento, e você ainda tem esperança de recuperar esse casamento, se você está com um filho ou uma filha nas drogas e não sabe se tem esperança porque você já fez de tudo e não teve solução, então você está precisando de um milagre. E a palavra que Deus está falando neste vídeo para você, porque se você caiu nesse vídeo é porque Deus colocou você nesse vídeo, é que há esperança. Para Deus não há impossível. Ele curou o cego Bartimeu, como nós falamos na campanha de ontem, no dia 3, nós falamos sobre a cura do cego Bartimeu. O cego Bartimeu recebeu a sua cura. E ele curou muitas pessoas que estavam completamente perdidas, sem nenhuma esperança. Então, se você receber o Espírito de Deus, você vai receber força, porque o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele coloca fé em você. Ele faz você ver aquilo que você não consegue ver agora. Com os olhos da fé, você consegue ver o seu filho livre das drogas, você consegue ver o seu casamento sendo recuperado, você consegue ver você se levantando da depressão e buscando uma porta de trabalho e a porta sendo aberta. E você consegue ver o seu negócio sendo restaurado quando você recebe o Espírito de Deus. E é por isso que é muito importante, no meio do caminho da busca por um milagre, que você tenha o Espírito de Deus. E Deus hoje está dizendo: eu porei em vós o meu Espírito. Vamos ler o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, que é o versículo de tema
desse dia de propósito. E porei em vós o meu espírito. Veja que espírito está em letra maiúscula, porque ele é o Espírito de Deus. E vivereis. Então, se você estava morto nos seus pensamentos a respeito dos seus projetos e desacreditado, quando você receber o Espírito de Deus, você vai viver. E vos porei na vossa terra. Deus vai colocar você novamente na sua empresa, no trabalho, vai colocar o seu filho na sua casa, vai restabelecer o seu casamento, vai colocar novamente o seu parente que está internado no hospital na sua casa. Se for o tempo de Deus levar essa pessoa, ele vai levar essa pessoa para o céu. Porque a terra daqueles que confiam em Deus, quando passam dessa vida, é para o céu. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então Deus, ele vai fazer isso. Ele vai fazer esse milagre na sua vida. Agora nós vamos entrar no texto de Ezequiel, no capítulo 37, e vamos fazer uma leitura do versículo 1 até esse versículo 14. Então, aqui em Ezequiel, capítulo 37, nós lemos aqui: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2: E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Veja que Deus levou o profeta Ezequiel em visão para um vale de ossos sequíssimos, e Deus, na visão, perguntava para Ezequiel: Você acha que esses ossos poderão reviver? Deus está trazendo cada um de nós para esse vale de ossos secos. Qual é o seu vale de osso seco? O que você está passando? É o problema na saúde, é o problema do divórcio, é o problema da salvação dos filhos que estão perdidos nas drogas? É o problema da sua empresa? É o problema da falência? Qual é o seu vale de ossos secos? Você não deve dizer que você está perdido. Deus hoje está perguntando: você acredita que esse vale de osso seco que você está vivendo pode ser alterado para uma nova vida? O profeta Ezequiel disse: Senhor Jeová, tu o sabes. O profeta Ezequiel colocou a situação na mão de Deus. E quando o profeta Ezequiel colocou a situação na mão de Deus, olha o que aconteceu. Vamos ler o versículo 4 a seguir. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi, ou seja, ouçam a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. No versículo 4, Deus está dando uma ordem hoje. Nós temos que profetizar. É você que tem que dizer que essa situação vai mudar. Se você tem reclamado, se você tem murmurado, se você tem falado que não tem esperança, pare de falar isso. Comece a dizer: Deus está entrando nessa causa. Deus está comigo agora. Eu estou colocando essa causa diante de Deus e Deus é que vai tomar a solução. Ele é que sabe o que vai fazer. E comece a declarar: eu sei que Deus fará o melhor. Eu sei que Deus salvará a minha família. Que Deus me restabelecerá no negócio. Que Deus me abrirá uma porta e me abençoará. Diga palavras dessa forma. E o versículo 5: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus vai trazer um espírito novo. Vai trazer ânimo, alegria, força, vigor.
Versículo 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus quer operar um milagre, Ele quer fazer aquilo que você está buscando. Versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar, osso no osso. O que precisa ser restaurado, Ele vai restabelecer. Você precisa profetizar. Deus quer fazer. Deus deseja realizar. Veja que quando Ezequiel disse, Senhor, tu o sabes, Deus disse, pode profetizar. Então você coloca a sua causa diante de Deus. Deus, Ele deseja o seu bem. Ele deseja operar. Ele deseja que aconteça, mas você tem que profetizar. Você tem que declarar que Deus está no controle e que isso vai acontecer porque Deus está na frente. Versículo 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ou seja, Deus fez tudo, fez com que tudo fosse restabelecido, mas aí faltava o ponto final, o toque final. E aí, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. 10. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Veja que Deus fala para Ezequiel, que esses ossos simbolizam o povo de Israel, e o povo estava dizendo isso que está no versículo 11. Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles estavam desanimados. Versículo 12. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está prometendo, Ele vai arrancar você da sua sepultura, Ele quer te dar vida. Versículo 13, porque e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. O Senhor hoje quer realizar uma obra poderosa na sua vida, assim como Ele fez com esse vale de ossos secos, que Deus levou Ezequiel, para que ele visse que tudo estava desolado, sem esperança, e ele disse, profetiza. E ele disse que o povo de Israel estava dizendo, os nossos ossos estão cortados, nós não temos mais esperança. E ele disse, profetiza. Então declare, profetize hoje, que o Senhor está contigo. Diga, o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor. O Senhor tem poder de fazer reviver o vale que eu estou passando. Tenha essa confiança, tenha essa fé. Agora nós vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, que governa e reina desde a eternidade sobre todas as causas e situações e que governa toda a terra. Agora eu apresento a vida dessa pessoa que está escutando esse áudio, que ouviu essa palavra do Vale dos Ossos Secos e pôde ter a sua fé renovada, porque o Senhor pôde restaurar aquele vale de ossos secos, fazendo com que, no momento em que Ezequiel profetizou, que aqueles ossos se juntassem e fossem organizados. Depois que eles foram organizados, o Senhor fez que crescessem nervos. Depois que cresceram os nervos, cresceu a carne. E por último, quando faltava o Espírito, o Senhor ordenou que Ezequiel profetizasse que o Espírito viesse. E então o Espírito veio, e o Senhor promete
nessa mensagem que está derramando o Espírito sobre todos os que acreditam e confiam no Senhor. Eu peço que o Senhor agora venha fazer e começar esse processo. Essa passagem, quando fala que primeiro os ossos se uniram, depois vieram os nervos, e depois veio a carne, e por último veio o Espírito, mostra que a situação que essa pessoa está passando vai passar por um processo. Deus vai realizar um processo, pouco a pouco, restaurando, restabelecendo, renovando, e muitas vezes vai parecer que no meio do caminho as coisas vão parar. Mas o Senhor, nessa passagem, falou que o Senhor colocou os nervos, depois o Senhor colocou a carne, e por último, Deus perguntou para Ezequiel: eles poderão viver? E Ezequiel disse: tu sabes. Então Deus disse: profetiza para que venha o Espírito. E o Espírito veio. Então, nesse caminho, nessa trajetória, nesse propósito de 12 dias de oração, eu peço que o Senhor continue com esse teu filho, com essa tua filha, que está escutando esse vídeo e que vai prosseguir nesse propósito de 12 dias. Que tenham força para acreditar, que tenham ânimo para depositar a confiança no Senhor, que continuem seguindo na tua direção, na tua justiça, para que possam receber a vitória completa. Completa a vitória da graça, da força, da esperança, da renovo diário, para que a pessoa possa continuar e perseverar para alcançar a resposta e o milagre que o Senhor tem para cada para cada uma dessas pessoas, para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça com força, não desista do seu milagre, acredite, o Senhor está fazendo algo novo para a sua vida.